Olá, crianças do terceiro ano A, B e C, que é a professora Sádiva, do Fundamental 1. Estamos aqui para mais um encontro, uma videoaula de arte. E na nossa videoaula de arte de hoje, nós iremos abordar o grafismo indígena. No grafismo indígena, nós temos essa imagem, que de um lado nós temos o grafismo, a pintura, e do outro lado nós temos os índios, que foram os primeiros habitantes do Brasil. Então hoje a nossa aula de arte, ela tem um pouco de história. E você, criança, não fica se perguntando quem foram os índios, como eles viviam, o que eles faziam para poder caçar, pescar, como eles andavam, como eles se vestiam. Vocês não têm essa curiosidade em saber? Então vamos lá saber um pouquinho da história dos índios? Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. Quer dizer, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os índios aqui já viviam. No começo, havia muitos índios vivendo livres nas nossas florestas. Hoje, eles são em números bem reduzidos. Quer dizer, os índios antigamente, eles existiam em maior quantidade nas florestas. E com o passar do tempo, essa quantidade de índio foi diminuindo. Os índios vivem em grupos chamados tribos. Cada tribo tem um chefe guerreiro chamado cacique ou morubixaba. E um chefe religioso chamado pajé, que também é curandeiro da tribo. O cacique é o chefe guerreiro por quê? Porque ele coordena a tribo. Até uma pessoa para poder entrar na tribo tem que ter autorização do cacique. E o chefe religioso é o pajé, que é aquele curandeiro que cuida das pessoas doentes que se encontram na tribo. É aquela pessoa que usa ervas medicinais, que faz bastante tipos de medicamento com essas plantas, retiradas da própria floresta, da própria natureza. Então, as casas dos índios chamam-se ocas. São cabanas construídas com paus e barro, cobertas de palha ou folhas de árvores. A reunião de ocas forma uma pequena aldeia chamada taba. As ocas, elas se encontram de forma arredondada. As armas dos índios são o arco, a flecha, a lança, o tacapé e zarabatana. A zarabatana é uma espécie de cano oco, de madeira oca. A zarabatana é um tipo de madeira oca, onde os índios colocam dardos dentro, assopram para poder capturar animais durante a caça. Então, nós podemos observar que as armas dos índios são bem diferentes das armas dos homens brancos, dos portugueses. Os índios costumam dormir em redes ou esteiras. Essas esteiras são espécies de tapete de palha. Alimentam-se da caça, da pesca e de vegetais. Plantam mandioca, milho, batata doce e etc. Gostam de cantar e de dançar. Seus instrumentos musicais são o tambor, o chocalho, a flauta e o maracá. Os índios andam nus ou quase nus, porque alguns usam tangas e cocares feitos de penas coloridas de aves, de espécies diferentes que vivem no local em que eles estão. Costumam pintar o corpo com tintas extraídas das plantas. Enfeitam-se com colares e pulseiras feitos com dentes de animais. Adoram o sol,
que chamam de Guaraci, a lua, que chamam de Jaci, e outros deuses. Levando em consideração a diferença do trabalho indígena, que o trabalho indígena, ele é separado. O trabalho do homem é o trabalho puxado, porque é um trabalho voltado para construir as canoas. O homem na tribo, o indígena, ele sai para caçar, para pescar. E já o trabalho das mulheres, das mulheres de uma tribo, simplesmente é de cuidar das crianças, de fazer a alimentação. Então, são tarefas que são divididas. Agora vem a pergunta: o que é o grafismo indígena? O grafismo indígena é um tipo de pintura tradicional entre os povos indígenas do Brasil. Essa pintura é aplicada nos mais diversos suportes, no corpo, na cerâmica, e muitos desenhos são inspirados na natureza. Cada povo utiliza diferentes tipos de grafismo na pintura corporal e nos objetos do cotidiano, nos objetos do dia a dia que eles costumam utilizar, como vasos de argila e cestos de palha. Aqui eu tenho um grafismo, no corpo de uma mulher indígena, e aqui eu tenho um grafismo representado em cestos de palha. A pintura corporal é feita por mulheres e é utilizada para identificar o gênero. A pintura no corpo ela é diferente por quê? Porque ela vai indicar, certo? A pintura feminina e a pintura masculina, o gênero. Então, no homem é um tipo de pintura, na mulher é um outro tipo de pintura, na criança é um outro tipo de pintura, no idoso também é outro tipo de pintura. E a idade? Essas pinturas são feitas com tinta de genipapo, aplicadas com a mão ou com um pincel de folhas de palmeira, no rosto e por todo o corpo. Aqui eu trago para vocês algumas tribos têm como principal característica em suas pinturas as formas curvilíneas. Essas formas curvilíneas, elas apresentam formas de curvas. Nós podemos observar bem em ambos os desenhos. Segue uma atividade para vocês simples, clara e bem objetiva, no livro de arte, nas páginas 38 e 39. Leiam, releiam, bons estudos e um abraço fraterno da professora Sádva. Até a nossa próxima videoaula.